Esse é o Perfil Teológico e nós falaremos nessa oportunidade sobre Paul Tillich, um dos principais teólogos do século XX, cuja obra continua sendo objeto da nossa investigação e sendo algo da mais alta relevância para aqueles que estudam teologia. Sejam todos e todas bem-vindas ao canal e bem-vindos. Espero que você se inscreva e ative as notificações e você vai ficar sabendo toda hora que tiver algum vídeo novo sobre teologia, espiritualidade e história da igreja, dentre outras coisas, né? Inclusive, nós postamos ainda há pouco um vídeo convidando você a participar de uma coluna do nosso canal chamada Dr. Jansen Responde. Assista ao vídeo e saiba como você pode participar e nos ajudar a fazer esse canal cada vez melhor. Bom, Paul Tillich foi um dos principais teólogos do século XX. Ele era contemporâneo de Karl Barth, que a gente fez um vídeo há algum tempo atrás falando sobre a sua vida e sobre as suas obras em português. E Paul Tillich é um teólogo que é um tanto quanto mal compreendido no Brasil. Há uma leitura muito limitada sobre Paul Tillich e muito preconceituosa desse teólogo aqui em solo brasileiro. Isso é uma perda, porque eu já ouvi pessoas tecendo comentários sobre Paul Tillich que nunca leram nenhum livro, nenhuma obra sobre Paul Tillich, e isso, além de uma temeridade, é um desrespeito também, né? Mas Paul Tillich foi um grande teólogo que nasceu em agosto de 1886 na cidade de Starzedel, que era uma cidade alemã à época do seu nascimento e hoje é uma cidade que pertence à Polônia. São as mudanças da geografia política, aí, principalmente da Europa. Entre 1904 e 1909, Paul Tillich cursou os seus estudos em teologia. Começou na Universidade de Berlim, passou por Tübingen, passou por Halle e depois voltou para Berlim, onde concluiu os seus estudos em teologia. Em 1909, Paul Tillich conseguiu o seu título de doutor em filosofia. E isso foi um grande diferencial na caminhada de Tillich, que foi considerado o teólogo dos teólogos por causa do seu grande e vasto conhecimento em teologia, em história da teologia, história do dogma e também em filosofia. Isso tudo deu a ele, Paul Tillich, uma amplitude de conhecimento e de formação ainda maior do que de grandes outros nomes da teologia do seu tempo. Em 1912, Paul Tillich teve a sua licenciatura para poder ensinar teologia no ensino superior e também foi ordenado pastor, atividade que ele exerceu ao longo da sua vida, principalmente entre 1914 e 18, durante a Primeira Guerra Mundial, em que Paul Tillich serviu como um capelão voluntário durante os conflitos da Primeira Guerra. Certamente a experiência vivida por Tillich nesses confrontos influenciaram e marcaram bastante seu modo de pensar e de fazer teologia, né? Em 1914 ele teve seu primeiro casamento, anos depois se divorciou da primeira esposa e casou-se novamente em 1924. E ao longo desse período, da década de 20, do início da década de 30, Paul Tillich foi professor de instituições de ensino superior na Alemanha muito respeitadas, né? E Paul Tillich foi se firmando cada vez mais como um grande professor de teologia e um dos principais pensadores daquele contexto, que é muita coisa, né? Em se tratando de Alemanha do século XX, no mundo teológico, existiram pensadores absolutamente fantásticos e Paul Tillich se firmou dentre os principais desses que já eram grandiosos pensadores, né? Paul Tillich foi professor no Halle, na Universidade de Halle, em Berlim, em Marburgo, em Dresden, em Leipzig e em Frankfurt. Aliás, na Universidade de Frankfurt foi a sua última experiência docente na Alemanha, porque em 1933 o nazismo assumiu o poder no país, era um movimento totalitário de extrema-direita que amordaçou inclusive a liberdade docente e a liberdade da própria igreja. E vários teólogos, dentre eles Paul Tillich, tiveram problemas por causa desse domínio do nazismo na Alemanha.
Paul Tillich teve que fugir do seu país de origem e foi morar nos Estados Unidos, onde viveu grande parte da sua vida. Ele chegou lá nos Estados Unidos em 1933 e praticamente ficou lá até a sua morte em 1965. Nos Estados Unidos tem um pequeno livro traduzido pela editora Fonte aqui no Brasil, que se chama Paul Tillich Textos Selecionados, e num dos primeiros textos dessa obra, o Tillich reclama da dificuldade que ele tem de dominar a língua inglesa, até porque ele não precisava disso, né? Porque a língua alemã era a grande língua da teologia, se fazia teologia em alemão, né? E ele precisa se readaptar para dar continuidade à sua jornada acadêmica. Trabalhou nos Estados Unidos, também em algumas instituições de ensino, como, por exemplo, Harvard, Chicago, no Seminário de Nova York e em outras instituições importantes lá dos Estados Unidos da América. Tillich só voltou para a Alemanha eventualmente depois do final da Segunda Guerra Mundial e da queda do nazismo, né, da extrema-direita na Alemanha, mas mesmo assim ele não volta em definitivo para o país, mas periodicamente ele ia para a Alemanha, fazia série de conferências, fazia cursos de férias, mas retornava lá para os Estados Unidos, onde ficou praticamente até o fim da sua vida. Paul Tillich veio a falecer no dia 22 de outubro de 1965, quando tinha 79 anos, quando estava próximo de completar 80 anos, e Paul Tillich faleceu em 1965, deixando uma grande obra, da qual eu vou falar um pouquinho sobre essa grande obra num próximo vídeo das bibliografias de Tillich traduzido aqui para o português. Foi um grande pensador, como eu falei, considerado por alguns como teólogo dos teólogos, por causa da amplitude de formação, de conhecimento que ele tinha. Além disso, Tillich tinha uma frase extremamente importante, que ele dizia que os teólogos, os pregadores, precisavam sempre relacionar a mensagem a ser pregada com a situação vigente. A grosso modo, o seu método de correlação, de sempre correlacionar a mensagem cristã com o contexto onde nós estamos inseridos, porque Tillich entende que dessa maneira, com a mediação cultural, a teologia continua tendo relevância, continua tendo valor, continua tendo uma voz ativa diante dos contextos, independentes quais forem. Tillich nos alerta que, caso não façamos isso, nós corremos o risco de responder a perguntas que ninguém fez, ou seja, a perguntas totalmente irrelevantes, que não acrescentarão em nada para a humanidade, não é? Como, por exemplo, em pleno século XXI, com tantas demandas ambientais, sociais, políticas, pessoas dedicam horas do seu tempo para falar sobre questões do tipo vestimenta de homem, vestimenta de mulher, ou coisas de costumes dos menos significantes, como esse exemplo que eu dei para vocês, não é? Enquanto que a teologia, a pregação cristã, ela pode contribuir em questões muito maiores e mais essenciais do que essas e em tantos outros exemplos que a gente poderia pensar, né? E Paul Tillich também é muito conhecido pelo tripé que ele apresenta entre heteronomia, teonomia e autonomia. Ele dizia que toda vez que se estabelece um sistema totalitário, um sistema arbitrário, seja ele eclesiástico, pode acontecer na igreja, ou civil, pode acontecer no país, ou mesmo até numa família, em que um domina e todos os demais são dominados, isso é caracterizado pela heteronomia. E que mais cedo ou mais tarde isso vai gerar naqueles que são dominados um grito por liberdade, um grito de autonomia. Só que esse grito de autonomia corre um sério risco de se transformar numa nova heteronomia amanhã ou depois, quando aquele que era oprimido se torna opressor, né? O oprimido só é verdadeiramente livre quando ele exerce justiça. Quando ele se torna um outro opressor, ele apenas inverteu
o círculo vicioso, né? E Tillich dizia que o ideal era a teonomia. É quando os seres humanos, dentro das suas casas, dentro das suas igrejas, nos seus países, ou onde quer que estejam, procuram viver de acordo com a lei que Deus revela ao coração do ser humano, que é uma lei que acalma, apazigua o coração do ser humano e produz justiça, igualdade, empatia, misericórdia, etc. Vale muito a pena estudar Paul Tillich, por mais complexa que seja essa tarefa, mas é um grande teólogo que deve ser estudado, porque ele certamente tem muitíssimo a contribuir com os nossos estudos teológicos. E em breve eu vou fazer um vídeo falando sobre a segunda parte desse perfil teológico, mostrando algumas obras bibliográficas de Paul Tillich traduzido para o português. Espero que você nos acompanhe, nos assista, compartilhe o nosso canal, se inscreva se ainda não fez isso e esteja conosco aí nessa jornada. Um abraço a todos e todas e até a próxima oportunidade.